Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou o líder responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações de especializações técnicas. Em nome aqui da Bra Software, dou as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Esperamos sempre com saúde, com segurança em vossas casas. A gente agradece muito ao longo desses quase 4 meses de trabalho remoto, né, de quarentena, vocês acompanhando a gente aqui. Fica aqui também um lembrete, muitos já conhecem, mas principalmente para quem está chegando agora aqui acompanhando a gente, os nossos canais digitais, fica o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto aqui no LinkedIn quanto no Instagram. Nós deixamos aqui para poder facilitar o acesso o QR Code. Então, vocês com a própria câmera do celular, basta aproximar, não precisa ter nenhum software instalado, com a própria câmera vocês conseguem abrir aqui os links para cadastro, ou então, se estiverem no computador, podem usar também os links que nós deixamos abaixo aqui do QR Code, para que vocês nos sigam. É sempre um prazer ter vocês com a gente. Aqui vocês vão poder acompanhar todas as novidades, todo o nosso portfólio, como a gente tem, né, levado para o mercado as principais soluções de transformação digital. Então, é importante que vocês tenham aí também, consigam acompanhar a gente também nos nossos canais digitais. Lembrando também, muita gente pergunta para a gente, né? Lembrando que esse webinar ele está sendo gravado e nós vamos disponibilizar para vocês em até 24 horas, no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer a inscrição. Tá bom, pessoal? Fica aqui, então, já esse lembrete para vocês. Outro ponto extremamente importante, já está aberto aqui o nosso chat. Fiquem à vontade para poder interagirem com a gente, tirarem dúvidas. O chat está à disposição de vocês, né, para poder também trazer sugestões, críticas. A ideia é a gente abrir esse canal para que vocês possam participar aqui com a gente, tirando as dúvidas, que ao final eu volto para poder compartilhar essas dúvidas junto com os nossos especialistas, tá bom, pessoal? Bom, para que a gente comece então rápido, eu vou passar aqui a palavra. Hoje a gente tem aqui o Guilherme Bezerra. O Guilherme Bezerra ele é responsável pela nossa área de parcerias em soluções cloud. Então, a gente está tanto com o Guilherme Bezerra quanto com o Roberto Correia. Eles são especialistas da área, vai compartilhar com a gente. Gui e Roberto, sejam bem-vindos, bom dia, é um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Então, quer dizer que hoje você vai trazer para a gente um pouquinho dos benefícios, né, para ampliar o portfólio de ofertas e serviços dentro da nuvem Microsoft? Compartilha com a gente um pouquinho aqui, Gui, e no final eu volto com vocês para que a gente abra o chat. Obrigado, Gui, Show. Grande abraço. Legal, Fabi, obrigado. Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a todos que estão participando aqui conosco. Quem está falando é o Guilherme Bezerra, líder da estrutura do programa Bra Software Cloud Partner. A gente tem a participação aqui hoje também do Roberto Correia, do nosso time de atendimento de parceiros, aqui do programa também participando conosco. Quero aproveitar para dizer que hoje eu acredito que a gente tem um público aqui de pessoas que nos assistiram ontem na live que a gente fez à noite no canal do Rafael Bernardes. Sejam bem-vindos. Hoje a ideia é a gente expressar um pouco, falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do programa e dar um overview melhor disso tudo para vocês. Se você não veio dessa live, você está vindo aqui dos nossos convites também, seja muito bem-vindo. O objetivo hoje é a gente explicar o que é o Bra Software Cloud Partner e como que a gente está conseguindo fazer novos negócios, né, e desenvolver novos negócios com parceiros dentro do nosso programa, orientado aqui à Cloud de Microsoft. Inicialmente, eu gostaria já de fazer uma pequena introdução a vocês em relação ao que é o programa Bra Software Cloud Partner, antes da gente até mesmo entrar aqui na questão do portfólio. Eu sei que tem muita gente que ainda não tomou contato dessa nova iniciativa da Bra Software, porque ela já não é mais tão nova, não é algo tão recente, é uma área que já está indo aí para o seu 2º ano, mas é super importante a gente trazer para vocês o que é isso, para quem está tomando seu primeiro contato com esse programa agora. O Bra Software Cloud Partner é um programa que a gente desenvolveu há mais de um ano dentro da Bra Software, e é um programa focado no trabalho com parceiros. Então, basicamente, a Bra Software tem um histórico de atendimento ao cliente final de mais de 30 anos,
e de quase 2 anos para cá, a gente criou uma área que é orientada ao atendimento de parceiros. E basicamente a gente está falando de uma operação de distribuição, onde o nosso maior propósito é levar novas fontes de receita e ajudar parceiros do nosso programa a se desenvolverem no ecossistema Microsoft e também gerarem rentabilidade sobre soluções Microsoft, né? E basicamente a gente faz isso de uma forma muito simples, que é o que eu sempre falo, né? Que basicamente a gente pega tudo que a gente tem internamente, do ponto de vista de estrutura interna, de áreas de apoio, de arquitetos, de suporte, de pessoas, de recursos comerciais, né? Nossos, e a gente coloca aí tudo isso à disposição dos nossos parceiros para que os seus parceiros usem as nossas estruturas para atender os seus clientes finais e automaticamente consigam, basicamente, subir de nível dentro dos seus clientes. E com tudo isso em background, a gente tem um portfólio de soluções Microsoft, que, como todos aqui sabem, isso é um senso comum, soluções Microsoft hoje elas estão embarcadas, basicamente, em qualquer ambiente de tecnologia ou não dos seus clientes. Tá? Então é muito difícil eu ainda não vi isso dentro da minha carreira, chegar dentro de um cliente que ele não tenha nada de Microsoft lá dentro. Então tudo, a gente está falando aqui de um universo de oportunidades, e a ideia é que hoje a gente poder falar um pouco sobre mais como que a gente faz isso, como que essas estruturas elas giram, quais são os apoios que nós fornecemos para os nossos parceiros, e também ouvir bastante vocês em relação a dúvidas que vocês tenham sobre o funcionamento disso, em dúvidas em geral. A gente vai estar recebendo aqui todas as perguntas de vocês e respondendo e batendo um papo com vocês aqui ao término da apresentação, então fiquem super à vontade. E falando um pouco de portfólio, quais são as soluções que a Brasoftware traz para os nossos parceiros, digamos assim, o nosso portfólio hoje, dentro do Cloud Partner, a gente costuma falar que é o portfólio também do nosso parceiro para o cliente final dele. E qual que é esse portfólio? Muitas vezes, quando a gente fala da Microsoft, a gente fica muito orientado às principais soluções, que é um fato. Por exemplo, como o Office 365, o próprio Microsoft Azure, o Windows. Só que pensem que o portfólio da Microsoft, como todo mundo sabe, é um portfólio que é extremamente extenso e bastante rico em soluções de ponta no mercado em geral, no mercado global. Né? Então, basicamente, a gente está falando praticamente de tudo, de todas as soluções Microsoft disponíveis para que você leve isso para dentro do seu cliente. Tá? Então, desde o Office 365, o Power BI, o próprio Microsoft Azure, que a gente fala muito desse cara, que esse cara ele está basicamente hoje sendo um dos principais produtos dentro da estratégia da Microsoft de nuvem, assim como o Office 365, assim como o próprio Dynamics também. E também existem vários outros produtos, e principalmente esses outros produtos são principalmente os commodities, né? Quando a gente fala de Windows, Windows Desktop, Windows Server, SQL Server, entre vários outros produtos da Microsoft, tudo isso hoje está disponível no portfólio, também está disponível para você, parceiro, para você levar para o seu cliente. O ponto aqui que a gente super sabe é que cada um dos nossos parceiros tem uma necessidade específica em relação ao portfólio, tem um skill específico. Então, assim, a amplitude do portfólio permite que a gente consiga trabalhar de forma eficiente com cada um dos nossos parceiros, porque as soluções, elas nos permitem fazer isso. Então, se você é um cara de infraestrutura, o Microsoft Azure, o Office 365, se você é um cara de dados, o SQL, o Power BI, o próprio Azure, se você é um cara, principalmente da parte de business, o próprio Microsoft 365 Dynamics, o Power BI. Então, assim, tem muita coisa dentro do portfólio que atende às necessidades de cada um dos nossos parceiros, um portfólio muito grande, muito rico, que você pode, sendo um parceiro da Brasoftware, chegar no seu cliente e falar que você tem isso dentro do seu portfólio, junto com a Brasoftware, que é seu parceiro, ou não. Você pode até mesmo só você ir lá e falar, ó, eu tenho essas soluções no meu portfólio. Então, é uma coisa que realmente a gente gosta muito de passar essa mensagem, de deixar isso super claro, porque a gente tem vários parceiros aí que já estão associados no programa que não tem essa visão de portfólio. Então, entendam que é tudo isso. Tá? E eu não estou aqui nem entrando no mérito em relação a modalidades de contrato, tá? Porque basicamente a gente tem hoje tudo isso
dentro do contrato CSP, que é um contrato que muita gente já conhece, que já toma contato com ele, que é o contrato mensal, com pagamentos mensais via subscrições, mas também está disponível em outros modelos de contrato, como o Open, MPSA e até mesmo num próprio Enterprise Agreement, tá? Bom, e outro ponto que é de suma importância também, falando aqui já na questão do que a gente entrega, né? O que a Brasoftware entrega para um parceiro, por exemplo, a gente falou do portfólio, que é o primeiro ponto, e agora a gente vai falar de alguns outros benefícios que são de suma importância também os nossos parceiros terem visão, que são coisas que vocês devem, inclusive, usar como benefício para o seu cliente final e até mesmo como benefício para a sua empresa. Porque, começando aqui pelo primeiro item, suporte. Hoje, a Brasoftware tem uma estrutura de suporte em 24/7, que já está dentro dos nossos preços padrões. Tá? Então, quando a gente fala de contratos CSP, que é o nosso core, do ponto de vista de contratos, o contrato CSP, todos os preços que os nossos parceiros enxergam, seja em nossas listas de preço, seja dentro do nosso próprio portal do parceiro, que a gente tem, onde os parceiros acessam, colocam pedidos e etc. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente. Todos os nossos preços, eles já têm dentro da sua composição a nossa estrutura de suporte rodando em 24/7. E por que isso é interessante? Por dois pontos. Primeiro, que essa estrutura de suporte, ela já está embutida para o seu cliente final. Tá? Então, o seu cliente final, que você está vendendo uma solução através da Brasoftware, ele já vai ter acesso ao nosso suporte 24/7. Só que uma coisa que é interessante é que a gente tem aqui alguns parceiros que têm dentro das suas ofertas estruturas de suporte próprias. Vocês, por exemplo, alguns isso não cabe para todos, tá, pessoal? É só um exemplo, mas alguns parceiros já têm suas próprias estruturas de suporte. Mas a gente pode fazer o quê? Você que tem uma estrutura de suporte, você que vende contrato de suporte, você pode mesclar a tua operação com a minha. Porque o nosso suporte 24/7, ele dá suporte do quê? De problemas e dúvidas técnicos relacionados à plataforma. Você pode entrar numa camada de um suporte avançado para o seu cliente, a nível de dados, a nível de sistemas operacionais, coisas assim. Então, você pode fazer até mesmo um mix de ofertas, como que a gente entrega no suporte, com a sua oferta. Então, isso aqui é algo muito interessante, e até mesmo também, se não for esse o objetivo da tua oferta, pensa que assim, tudo que você está vendendo para o cliente final, você já está assegurado que ele vai ter suporte, que ele vai ter pessoas que vão estar ali por trás dele, digamos assim. Caso ele precise de algum apoio, ele tem para quem levantar a mão, e esse suporte é feito por nós, toda a camada de primeiro nível, e todos os próximos níveis que a gente faz, instalações no suporte da Microsoft, também é acompanhado por nós. Então, isso aqui é um ponto muito interessante ficar na cabeça de vocês para a comunicação de vocês com os seus clientes finais, etc. O segundo ponto aqui que é muito importante também é a questão de controle. A gente vai falar um pouco mais dos nossos portais daqui para frente, mas isso aqui a gente justamente traz no seguinte contexto. Parceiro, você está se associando a nós. A gente costuma falar que a gente não quer trazer para dentro do programa revendedores, porque a natureza de 95% dos nossos parceiros hoje não é revenda de licenciamento, não é revenda de consumo de nuvem, mas são outras coisas onde o nosso portfólio de ofertas, ele apoia o parceiro na alavanca de novas receitas, a incrementar o projeto dele dentro do cliente, enfim, uma série de fatores a gente consegue ajudar, mas a natureza, o core business do nosso parceiro hoje, não é a revenda de software, mas a gente gosta muito de deixar esses 3 pontos aqui, principalmente a parte de controle, por quê? Justamente para assegurar que você, parceiro, que muitas vezes não tem o skill em relação a billing, interpretar o que está sendo consumido, que não está, toda a questão de faturamento, tudo isso a gente tem ferramental e a gente tem pessoas que conhecem esses processos muito bem e que ficam totalmente à disposição dos nossos parceiros hoje para ajudar na comunicação com os clientes em relação a dúvidas relacionadas a contratos, bilhetagem. Por exemplo, quando a gente fala de nuvem, né? Tomando aqui principalmente o Azure como exemplo. O Azure, como todos sabem,
basicamente, ele é 100% pago pelo uso, né? Então, tudo que o seu cliente final ele está utilizando, ele está consumindo, ele recebe uma fatura nossa ou da Microsoft, cobrando ele ali pelo que ele usou no ciclo anterior. Né? Só que muitas vezes o que acontece, eu já vi isso acontecer várias vezes, clientes terem dúvida em relação ao que foi consumido versus o que está sendo cobrado, o cliente muitas vezes questiona, poxa, eu não acho que eu usei isso aqui nessa métrica, eu preciso de ajuda para entender meu billing. A gente tem pessoas dentro da BraSoftware que são especialistas justamente nisso, entender relatórios de billing, tá? Versus o que foi consumido, o que está sendo cobrado, e apresentar isso para o cliente, falar, ó, senhor cliente, o que foi usado foi isso, isso e isso, a cobrança se deu por isso, isso e isso, para tentar deixar as coisas claras. E também, outra coisa que eu já vi, até mesmo acontecer cenários onde realmente problemas de billing na Microsoft. Então, a gente interpretar o que foi usado ali e o que não foi, e abrir chamadas na Microsoft, conversar com a Microsoft para a Microsoft nos ajudar, porque houve realmente um erro na questão de bilhetagem. É uma coisa que não é impossível, já vi acontecer algumas vezes. E um outro ponto que é de suma importância também é a questão de faturamento. Hoje, a nossa operação dentro da BraSoftware para faturamento, ela é super flexível. Então, a gente consegue trabalhar com faturamentos tanto para o seu cliente final, quanto para a sua empresa. E também a gente consegue fazer, isso a gente é muito flexível também, faturamentos separados dentro do mesmo contrato. Eu sei que são coisas meio chatas o que eu estou falando aqui, mas que são algumas dúvidas que às vezes a galera tem, então é interessante a gente ir falando, que, por exemplo, além do faturamento para você ou para o cliente final, às vezes o cliente final ele quer que ele precisa ter um contrato, só que o famoso rateio, né? Preciso ter 3 faturamentos para 3 CNPJs diferentes. A gente faz isso também, então a gente é super flexível do ponto de vista operacional e do ponto de vista também de ajudar o cliente a entender questões operacionais, que também são algumas das partes mais chatas, tá? E o ponto final aqui também, que é bem legal de comentar, que é a questão de especialização. A gente já, como eu falei, nosso objetivo não é só abrir uma porta com um parceiro no qual você vai ter acesso a preços meus, né? E você vai, enfim, se vira. Você também tem acesso a pessoas especializadas na BraSoftware que podem te ajudar nos seus projetos, tá? Então, por exemplo, falando de nuvem, do próprio Azure, do próprio Office 365, Microsoft 365, que é um produto que está muito em alta nos últimos tempos, tá, pessoal? A gente tem pessoas certificadas dentro da BraSoftware, pessoas com um ótimo skill técnico para te ajudar, por exemplo, no desenho de cenários dos seus projetos com os clientes. E aqui eu não vou entrar só na questão técnica, porque a questão técnica, como eu sempre falo, é algo muito importante, principalmente em projetos no geral, né? De cloud, não vou nem falar aqui qual cloud. A gente tem, hoje a Microsoft ela se divide em 3 clouds, né? A cloud do Dynamics, a cloud do Office, a cloud do Azure, mas a questão técnica, a excelência técnica é algo que precisa ser muito bem posicionado na construção de um projeto, e a gente tem recursos para ajudar os nossos parceiros nesses desenhos de arquitetura, de desenho de projetos. Mas também, um ponto que é de suma importância, que a gente vê muito dentro do mercado Microsoft, muito mesmo, é o cliente que ele já... Porque muitos dos produtos da Microsoft, eles já são commodities no mercado. Então, o cliente ele já conhece. Hoje, sei lá, eu me arrisco a dizer que 80% do mercado de TI no Brasil sabe o que é um Office 365, né? Então, não tem muita novidade. Por exemplo, quando a gente fala, óbvio que sempre tem update, sempre tem coisas interessantes para a gente estar falando. Agora a gente está falando muito do Teams, principalmente, que é, inclusive, a plataforma que a gente está usando para falar aqui. Esse cara a gente está vendo, a gente está fazendo coisas fantásticas com ele e os clientes realmente precisam de ajuda para entender o poder dessa ferramenta, mas muitas coisas que os clientes muitas vezes se perdem e tem muita oportunidade para a gente são as questões comerciais, que é como que eu contrato, qual que é o melhor cenário de licenciamento, quais são as diferenças de eu contratar através da sua empresa ou contratar através do site da Microsoft, como é que eu migro da Microsoft para vocês, enfim, muitas vezes a gente vê vários clientes perdidos com isso e são ótimas oportunidades para nós, e isso aqui são coisas extremamente, são coisas puramente comerciais, né? E que a gente tem muito, o trabalho do Roberto no nosso dia a dia é justamente esse, né? Também ajudar muito os nossos parceiros em relação a isso, a desenhar cenários de negócio, a construir business cases,
de negócio para que vocês apresentem lá para os seus clientes e a gente possa fazer negócios juntos, tá? Então, esses 3 pilares que eu estou colocando de suporte, de controle, de especialização, são pontos bastante legais, que já por padrão a gente tem dentro do nosso programa disponível aí para os nossos parceiros e associados aqui a nós. Bom, indo na questão da visibilidade e ferramentais que a gente entrega para os nossos parceiros, hoje a gente tem 2 ferramentas online para uso dos nossos parceiros e clientes finais, que são bastante utilizadas dentro das nossas operações, e elas trazem um conceito, tanto para o cliente quanto para o parceiro, de autonomia. Então, por exemplo, a gente entende a dinâmica do mercado, a gente sabe como é que é, não é sempre que o parceiro pode estar falando com a Brasoftware para ajudar a desenhar cenários, para colocar um pedido, coisas assim, a gente também nem quer que isso aconteça, a gente trabalha aqui todos os dias justamente para criar a maior autonomia para os parceiros que a gente tem dentro do programa possível, e para isso a gente tem 2 ferramentas. Uma é o portal do cliente e a outra é o portal do parceiro. Começando pelo portal do cliente. O portal do cliente, ele tem como foco atender clientes de parceiros que querem ter visão dos seus contratos. Que isso é um requisito de vários clientes de parceiros nossos, que eles falam que eles querem ter visão do que está sendo contratado, do que eles estão pagando, eles querem também ter a possibilidade de fazer gerenciamento do que eles têm dentro do contrato, inserção, remoção de licenças, gerenciar consumo, coisas assim. E o cliente ele tem esse direito, então a gente tem um portal que é o portal do cliente, que você pode levar para o seu cliente final para ele gerenciar o contrato dele. É um portal simples e eficiente, a gente costuma falar. O cliente basicamente com acesso a esse portal ele consegue gerenciar o que ele tem contratado através da sua empresa e automaticamente com a Brasoftware, aumentar, reduzir quantidades, ver histórico de notas fiscais. Por aqui também ele já consegue ter acesso a alguns tutoriais de algumas ferramentas. Ele consegue acessar por aqui também o nosso Service Desk para abrir chamados, algo que eu falei no último slide. E, basicamente, também um ponto que é muito importante, pode surgir a dúvida, tá, mas o cliente ele vai ver preço aí nesse portal? Ele vai, como assim? Esse portal ele traz justamente os preços que você, parceiro, negociou com ele, tá? Então, tudo isso você faz, aí a gente entra no segundo portal, que é o portal do parceiro. O portal do parceiro é uma ferramenta bastante legal desenvolvida aqui por nós, que é uma ferramenta que a gente entrega para o parceiro, basicamente, um starter kit aqui, tudo para que ele possa basicamente vender, né? Então esse portal ele se resume aqui em 4 pilares, em 4 menus, como vocês podem ver ali na imagem. O primeiro menu dele é a parte de ordem de revenda. Então imagine o seguinte: estou negociando com o cliente deu aceite na minha proposta, legal, agora eu preciso colocar esse pedido na Brasoftware. Vai ser aqui por ordem de revenda que você vai fazer isso. Então, em ordem de revenda, você vai colocar ali qual que é o produto que você está negociando com o seu cliente, qual a quantidade, e ali você coloca também quais são os preços. Ali a gente vai trazer para você, numa experiência de carrinho de compra, qual que é o seu valor de custo, e você vai colocar qual que vai ser o seu valor de venda. A diferença entre o custo e a venda é o quê? A sua margem, é o seu dinheiro. Então, basicamente, no portal do cliente, o que eu estou apresentando sempre é o preço final, o preço de venda que você colocou ali no portal do parceiro. Então, fiquem tranquilos em relação à questão de apresentação de custos, porque isso é uma integração que a gente tem entre os 2 portais, de modo que o que a gente mostra no portal do cliente é o que você colocou no portal do parceiro. E lembrando que quando você, parceiro, adiciona uma ordem de revenda, você coloca um pedido na Brasoftware, a gente tem um processo de aprovação. Então, nesse processo de aprovação, é onde a gente valida essas informações que você colocou ali, elas estão consistentes, se não tem nenhum erro, se não está faltando nada, e estando tudo certo, a gente aprova a sua ordem de revenda, ela vai se tornar um contrato eletrônico, que ou o cliente final, ou a sua empresa, isso depende do modelo de faturamento, vão dar aceite, e aí sim o nosso time operacional vai lá e atribui as licenças para uso. Então, o portal do parceiro é integrado com o portal do cliente. Um segundo menu que é bastante interessante
eu vou falar mais aqui dele, é o menu de comissões. Como vocês sabem, um dos principais propósitos do programa é a questão de receita, que a gente está falando aí desde o começo da apresentação. O portal de comissões é por onde você, parceiro, você vai conseguir acompanhar todas as comissões que você tem disponíveis no Cloud Partner. E o que é uma comissão disponível? A gente considera que uma comissão disponível é uma comissão, por exemplo, se você fechou um contrato com o cliente final agora em junho. Em julho, a gente vai fazer o primeiro faturamento para esse cliente final. A gente sempre faz os nossos faturamentos todo dia 13 de cada mês. A partir do momento que eu faturo esse cliente, isso entra como um input dentro do nosso sistema e a gente atualiza esse portal aqui. E automaticamente você já vai ver a conta, né, do valor da fatura bruta e o valor da sua comissão. Isso já é uma comissão disponível, só que ela não é uma comissão disponível para que você faça a retirada dela. Ela só se torna uma comissão disponível para que você faça essa retirada no momento em que seu cliente final, caso seja um faturamento para o cliente final, tá? Ele paga esse faturamento para a Brasoft. Quando esse cliente pagar, isso entra como baixa no nosso sistema, a gente atualiza o portal e a sua comissão ela passa do status não liberado para o status disponível para retirada. Aí, basicamente, você vai poder retirar, através de um processo que a gente tem aqui dentro do portal de comissões também, você vai fazer a emissão de uma nota fiscal junto com o boleto bancário e ali a gente passa as instruções para que isso seja feito, tá? Quais são questões de canais, datas, etc. Você vai emitir esses arquivos, vai fazer o upload desses arquivos dentro do nosso portal, a gente vai receber isso e a gente vai pagar a tua comissão. E por que é interessante que eu estou falando aqui desse fluxo? Porque a gente gosta de dar visibilidade do que o parceiro tem para receber, independente se já está disponível ou não, se está vencido ou não, desde o começo, desde quando a gente fatura. De modo que o parceiro ele tenha a visão do que está acontecendo nos clientes dele. Então, por exemplo, todos os meus clientes aqui, a Brasoft já faturou esse mês. Agora eu vou acompanhando para ver se entram as baixas. Quando entrar as baixas, isso aqui já está disponível para eu faturar, para a Brasoft, né? Então a gente gosta de dar essa visibilidade, até mesmo, por exemplo, se o cliente não pagou, se está vencido ali um determinado faturamento, a gente gosta de dar essa visão para os nossos parceiros do começo ao fim. E aí, basicamente, no menu comissões é onde tudo isso é feito, né? Então é possível se checar um status da comissão desde o começo até o final, quando ela está disponível para retirada. Tem aqui a parte de clientes que eu vou falar um pouquinho aqui no próximo slide, mas aqui eu queria fechar também falando da questão de treinamentos. Eu vou falar também um pouco disso mais à frente, mas aqui a parte de treinamentos é algo que a gente está começando a popular ele agora. A gente vai subir os primeiros conteúdos aí, eu acredito, nas próximas semanas. A gente vai criar aqui, a gente vai colocar alguns treinamentos de produtos, treinamentos operacionais. A gente vai criar também uma central de perguntas e respostas para tirar as principais dúvidas dos nossos parceiros em relação às partes operacionais aqui do programa também. E tem um menu aqui, que é o menu de clientes. Esse menu ele é bastante interessante. Por quê? Porque dentro do menu de clientes é onde você vai conseguir gerenciar todos os clientes que vocês têm ativos conosco, tá? Então, imagine o seguinte, eu sou uma empresa ou eu sou uma associação, uma fintech. O nosso programa a gente costuma falar que a gente tem de tudo, né? E a gente gosta de trabalhar dessa forma. A gente não tem só empresas de TI, a gente tem, sei lá, empresas de medicina, a gente tem startups, a gente tem fintech, a gente tem associações, a gente tem várias empresas aqui com estratégias diferentes trabalhando conosco. Mas isso aqui é um senso comum, que é, à medida que você avança, você começa a ter clientes dentro do programa, você vai precisar ter uma visibilidade unificada desses clientes. Então, quantos contratos eu tenho na Brasoft? Quem são meus clientes? E principalmente se você for um parceiro que tem a incumbência no seu cliente de gerenciar partes do contrato dele. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um parceiro no qual você é a TI do cliente, né? Então, o seu cliente, tudo que é relacionado a TI, ele precisa falar com você. Uma das suas responsabilidades nesse cliente, muito provavelmente, quando chega um funcionário novo da empresa, você tem que comprar, você tem que adicionar uma nova licença para ele de Office 365. Então, dentro desse portal, dentro da parte de gerência aqui, de clientes / contratos, você consegue ver todos os seus clientes, todas as informações desses clientes,
Então, por exemplo, o que ele tem contratado, ó, cliente A tem X licenças de Office 365, meu cliente B tem 2 assinaturas de Azure, cliente C tem 10 Power BI, e por aí vai. Conseguir ver todas as informações, por exemplo, de tenant, qual que é o nome do tenant, do domínio desse cliente, o que ele tem contratado, o histórico de faturamento desse cliente final, e também quanto está o valor unitário, o valor total que esse cliente está pagando. E também, por exemplo, alterar quantidades de soluções. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o cliente é um cliente que tem Enterprise E1, Office 365 Enterprise E3, Enterprise E5 e Project. Aí vamos supor que você precise aqui adicionar mais uma licença de Project, porque chegou uma nova pessoa de projetos no cliente que precisa de uma licença de Project. Você vai acessar o nosso portal, você vai ver ali o Project, você vai alterar a quantidade, colocar mais uma, de 3 vai para 4 e pronto. Vai ter mais uma licença de Project disponível no portal de administração do Office 365 desse cliente para você ir lá e atribuir a uma conta de usuário específica. Então, basicamente, dentro aqui do gerenciamento de clientes, é um ponto bastante importante para vocês terem visão. Você consegue gerenciar todos os seus clientes, tudo que eles têm contratado, quanto que eles estão investindo, e também, por exemplo, não só alterar quantidades para cima ou para baixo de coisas existentes no contrato, mas também como adicionar novos produtos. Então, imagine, por exemplo, o cliente agora ele vai precisar contratar aqui uma licença de Power BI Pro. Por aqui dentro, você acessa o contrato dele e você consegue colocar, adicionar uma licença de um produto que até então ele não estava aqui no contrato, um produto novo dentro do mesmo contrato, e o fluxo segue o mesmo. A gente vai aprovar e basicamente a licença vai ser atribuída e vai estar disponível de forma automática dentro do tenant do seu cliente para utilização. Então esse menu é bastante importante para você, parceiro, independente da sua estratégia, se você é responsável por isso ou não, mas mesmo que você não for, é por aqui que você consegue acompanhar quem são os clientes que estão ativos com você, se todos os seus clientes já estão por aqui, você criar estratégias, etc., você conseguir ver o que cada um dos clientes tem aqui com a gente, tá? Eu vou avançar aqui, pessoal, isso é um ponto que eu queria bastante falar com vocês, que é em relação às nossas, ao nosso corpo técnico, como um todo, né? E isso tem muito a ver com tudo que a gente estava falando aqui nos últimos slides, tá? Em relação à possibilidade de vocês utilizarem o corpo técnico da Abrasoftware para ajudar vocês na construção de projetos, tá? Então, imagine o seguinte, pessoal. Eu tenho um projeto no meu cliente, o cliente precisa de ajuda para desenhar uma arquitetura, ou o cliente precisa de ajuda para entender determinada solução. Posso usar a Abrasoftware? Claro que pode. Falem com a gente. Todos os nossos parceiros no processo de onboarding são apresentados a uma pessoa, ou mais de uma pessoa, que sempre vai ser o seu ponto focal aqui dentro, e vocês podem falar com essa pessoa. Muitas vezes vai ser o Roberto, outras vezes vai ser eu, outras vezes vai ser outras pessoas aqui do time. Vocês podem falar com o teu ponto focal justamente sobre isso. Tem uma demanda no cliente tal, ele quer conhecer mais sobre determinada solução. Será que a gente consegue bater um papo com o meu cliente final? A gente consegue, basta vocês falarem para a gente da necessidade, a gente vai entender e a gente vai, inclusive, fazer a ponte para trazer uma pessoa que conheça da solução para falar com o seu cliente. Porque o papel dos nossos BDMs hoje, que ficam na comunicação direta com vocês, são os pontos focais, é justamente esse. Muitas vezes interpretar uma necessidade de um parceiro nosso e fazer essa ponte com outras áreas dentro da Abrasoftware. Então, dentro da Abrasoftware hoje, a gente tem um time, falando tecnicamente, multidisciplinar, que olha desde a parte de infraestrutura, até mesmo a workloads específicos, como o Microsoft 365, como workloads, falando do Azure, por exemplo, em SAP, DevOps, entre várias outras coisas. Então, assim, consulte o seu BDM vai tentar trazer uma pessoa que tenha skill para poder falar daquele determinado assunto com o teu cliente final. E, realmente, isso é algo que fica à disposição dos nossos parceiros hoje no programa, tá? Então, tragam os cenários, tragam as demandas, a gente vai ajudar, sim.
Obviamente, tudo isso a gente precisa fazer a gente sabe como é que é a agenda, então a gente precisa fazer com alguma janela de tempo, vocês trazerem a gente olhar e responder para vocês, para a gente fechar agendas, etc. Mas a gente consegue falar com o seu cliente final, fazer apresentações para o seu cliente final, até mesmo entre nós, construir cenários, por exemplo, ó, Guilherme, eu preciso de uma ajuda, preciso que você me explique um pouco mais sobre como tal solução funciona. A gente vai fazer isso junto, explicar para você, até mesmo para tentar te capacitar numa determinada solução que você não tem tanto skill, para você poder replicar isso para o teu cliente final. Por exemplo, construir cenários juntos de uso de soluções para os teus clientes finais. E isso aqui não se aplica só ao Azure, mas sim também as várias outras soluções que a gente tem dentro do portfólio da Microsoft, tá? Então, isso aqui é um ponto que eu gostaria bastante de frisar com vocês, que é algo que também está à disposição, e aqui trazendo de forma mais didática um pouco do nosso corpo técnico, um pouco mais das nossas qualificações. Pessoal, espero que vocês estejam fazendo perguntas aí para a gente poder falar aqui daqui a pouco, tá? Bom, queria também trazer para vocês aqui um pouco, isso também é muito orientado não só a parceiros que já fazem parte do programa, mas também futuros que estejam aqui nos ouvindo, que são alguns dos pontos que a gente vai implementar nos próximos meses dentro do nosso programa, dentro do Cloud Partner, falando um pouco aqui de roadmap realmente desse cara, o que a gente está pensando em fazer, quais são algumas coisas legais, e um ponto importante também, que eu também gostaria de deixar vocês super à vontade, que se vocês tiverem alguma sugestão, algum feedback que vocês quiserem passar para nós, fiquem à vontade, a gente é super aberto em ouvir os nossos parceiros, o nosso público realmente, o nosso pessoal que está com a gente no dia a dia, e a gente, através de vários feedbacks que a gente já recebeu, a gente conseguiu melhorar muita coisa no nosso programa, então a gente continua e a gente sempre vai ser super aberto em ouvir sugestões e feedbacks de vocês. Mas trazendo, e vários desses pontos que eu vou falar aqui, eles também estão pautados em feedbacks dos nossos parceiros, e são coisas que a gente vai implementar nos próximos meses dentro do nosso programa, dentro dos nossos portais. Primeiro dele, os dois primeiros, disponibilização de treinamentos via portal do parceiro e disponibilização de vouchers de treinamento em plataformas online. A disponibilização de treinamento via portal do parceiro foi o que eu comentei ali há pouco, quando a gente estava falando do nosso portal do parceiro, mas basicamente a gente vai começar a entregar ali alguns conteúdos que vão ser realmente pílulas para a gente conseguir matar dúvidas que vocês tenham de dia a dia em relação a produto, em relação à parte operacional, e também alguns treinamentos de produtos um pouco mais longos, a gente vai subir ali também, porque é algo que a gente entende que os nossos parceiros demandam bastante, então a gente vai fazer isso, essa população de conteúdo dentro do portal do parceiro, e principalmente em relação a questões operacionais, dia a dia, como que eu coloco um pedido, como é que eu vejo uma comissão, a gente vai estar colocando ali, a gente vai criar uma central de FAQ ali de perguntas e respostas, para matar essas principais dúvidas que muitas vezes a gente recebe todos os dias via telefone, via WhatsApp, via e-mail. A gente está populando esse conteúdo lá para vocês, para minimizar e indo na questão da autonomia, aumentar a autonomia dos nossos parceiros. O segundo ponto que eu estava falando, que é a questão de voucher de treinamento em plataformas online. Isso é uma coisa que a gente está estudando ainda, mas a gente está em conversas com algumas empresas parceiras nossas também dentro do programa em relação à disponibilização de vouchers de treinamentos em algumas plataformas online. E aqui eu não estou falando só de plataformas Microsoft, estou falando de outras plataformas mais abrangentes e de várias matérias. E isso a gente vai vincular justamente a performance do parceiro dentro do programa. Então, os parceiros que tiverem com as melhores performances, digamos assim, a gente está criando aqui as regras ainda, mas vão ser elegíveis a receberem esse tipo de vouchers de assinaturas em plataformas de treinamentos online que vocês podem, por exemplo, inclusive, disponibilizar para outras pessoas de dentro da empresa, coisas assim. Isso é uma coisa que ainda, eu estou dando só uma visão para vocês de roadmap, mas à medida que tudo isso que a gente for lançando, a gente vai fazer comunicação com todos vocês. Um terceiro ponto aqui que é de suma importância, e isso a gente recebeu muitos feedbacks dos nossos parceiros pedindo isso para a gente, é algo que
não é tão simples de ser feito, mas é algo que a gente entendeu também que se a gente fizer, vai ajudar muito os nossos parceiros no dia a dia, que é a parte de geração de propostas pelo nosso portal. Então, a possibilidade do parceiro gerar uma proposta comercial dentro do nosso portal. Hoje a gente ainda não tem essa feature habilitada no portal, mas é algo que a gente já está desenvolvendo, justamente para quê? Para o parceiro, além dele hoje ele já consegue colocar o pedido, gerenciar o cliente, enfim, mas também que ele consiga gerar propostas da empresa dele através do nosso sistema. Então, por exemplo, estou numa negociação com o cliente me pediu aqui tais quantidades do produto Y. Eu entro dentro do portal da Brasoftware, coloco essas informações e o portal vai me emitir uma proposta comercial em nome da minha empresa para eu mandar para o cliente final. Isso é algo que já está dentro do nosso roadmap também. A gente já está estudando a implementação disso aqui, porque a gente entende que é algo que vai ser bastante funcional para todos os nossos parceiros. Outro ponto também que a gente que nos pediram muito isso aqui também, e a gente também já está desenvolvendo, que é a disponibilização de materiais de marketing via portal do parceiro. Então, a gente vai colocar lá dentro também da parte de marketing alguns materiais simples relacionados à parte de marketing que os nossos parceiros vão poder usar em campanhas, em sites, em divulgações internas e externas, também falando do programa de parcerias, falando de produtos, falando principalmente de produtos, né? Enfim, para ajudar vocês a posicionarem soluções do Microsoft dentro dos clientes de vocês. Disponibilização de novas SKUs via portal do parceiro, isso aqui também a gente está, algo que a gente recebeu bastante feedback, que é, por exemplo, tem algumas SKUs fora do CSP, que a gente vai colocar, fora de contrato CSP, que a gente vai colocar dentro do portal também, para que os parceiros possam ter visão lá dentro do portal. Como vocês sabem hoje, quem já acessa o nosso portal sabe que hoje o que aparece dentro do nosso portal são apenas SKUs para contratos CSP. Se você tiver uma negociação de um outro contrato, como você quiser levar para o seu cliente um outro contrato, como um Open, um MPSA, enfim, isso não está disponível dentro do portal do parceiro, isso está disponível, a gente consegue fazer sim, mas você precisa falar com o seu BDM, e o seu BDM vai te passar os preços, vai te ajudar a montar os cenários, mas não é algo que está dentro do portal para utilização, para visualização, para você colocar um pedido por ali, e a gente também, nos próximos meses, a gente pretende colocar isso também, outras SKUs de outros contratos lá dentro também, para melhorar a autonomia dos nossos clientes. Como eu falei, a criação da central de fax já é algo que eu falei também, mas só reforçando, vai ser algo bem interessante para os nossos parceiros, para mitigar pequenas dúvidas que vocês tenham em relação à parte operacional. E também a gente vai criar, também nos próximos meses, uma recorrência com os nossos parceiros homologados, que já se associaram a nós, justamente para a gente estar falando, nesse mesmo formato aqui, justamente para a gente poder disseminar conteúdos sobre marketing, sobre campanhas, sobre novidades do nosso programa. Algumas semanas atrás a gente fez um webinar aqui para falar das campanhas do Microsoft 365, então o nosso objetivo é a gente tornar isso recorrente. Então, a gente sempre tem uma agenda com os nossos parceiros falando sobre novidades, falando sobre campanhas e trazendo realmente atualizações para vocês, para todo mundo estar com o discurso afiado lá na ponta, tá? Então, esses são os principais pontos aqui do nosso roadmap que a gente tem aí para os próximos meses. E como eu falei, isso aqui ele é 100% baseado em feedbacks e sugestões. A gente ouve realmente os nossos parceiros, o que faz sentido e o que não faz, a gente traz para dentro de casa e a gente coloca na nossa esteira de implementações, tá bom? Bom, só fazendo um wrap-up rápido aqui, final, aqui tem alguns detalhes que também aqui a gente está no meio, né? Quem já está com a gente aqui já conhece, quem não está, é super importante eu ressaltar esses pontos sobre os detalhes operacionais, tá? E aqui entrando no nosso core, que é o CSP. Todos os contratos eles são baseados em consumo, tá? Aqui entrando na parte operacional. Os pagamentos eles podem ser mensalizados ou anuais. Então, por exemplo, se o cliente ele vai contratar produtos baseados em licença, como Office 365, como Microsoft 365, ele necessariamente não precisa pagar as assinaturas que ele vai contratar com você de forma mensal, ele pode pagar isso de forma anual.
a gente consegue até mesmo fazer parcelamentos para cenários anuais. O nosso ciclo de billing, tá? Então, o ciclo de cobrança, ele é do dia 12 ao dia 11 de cada mês. Então, o seu cliente ele tem um ciclo que começa no dia 12 e vai até o dia 11. No dia 13, a gente faz o faturamento baseado no dólar T-Tax do dia 13. O faturamento, como eu falei, ele pode ser feito ao revendedor ou ao cliente final. E um outro ponto que é importante que é a questão da relação com o parceiro Microsoft, tá? Isso é uma coisa que a gente fala bastante, mas a gente tem vários parceiros que já fazem parte do MPN da Microsoft, né, do Partner Network. São parceiros que já são elegíveis a receberem incentivos da Microsoft, ou até mesmo que ainda não são. Mas um ponto que a gente sempre gosta de frisar é que todas as assinaturas que um parceiro comercializa através da BraSoftware, a gente sempre vai, isso é um requisito de homologação. Quando você vai se homologar dentro do nosso programa, que você vai se cadastrar no formulário, que eu vou até deixar ele aqui em seguida, a gente pede, coloque aqui o seu MPN-ID. Que se você não tiver, você vai lá no site da Microsoft, você vai se cadastrar no MPN, você vai gerar um MPN-ID. Para quem não sabe, o MPN-ID basicamente é um número e esse número basicamente a gente usa ele aqui, vou explicar o porquê, mas você se cadastrando no MPN, você também entra no programa de parcerias da Microsoft. E no programa de parcerias da Microsoft, você também pode, isso é uma coisa que a gente precisa fazer um fórum aqui, talvez, num outro dia, só para falar dele, trazendo até mesmo uma pessoa da Microsoft, para falar para vocês sobre o MPN e o porquê que é legal vocês fazerem parte do MPN, o que você e a sua empresa pode ganhar com isso. Mas, basicamente, você vai se associar ao MPN, você vai ter um MPN-ID e você vai passar esse MPN-ID para a gente. Com esse MPN-ID que você passa para a gente, a cada contrato, a cada assinatura que você fecha, a gente associa esse MPN-ID que você nos passou a esse contrato, a essa subscrição. E por que a gente faz isso? Porque, basicamente, fazendo isso, eu falo para a Microsoft, ó, eu estou distribuindo, mas quem está vendendo é a sua empresa. O nome da sua empresa vai estar aparecendo para a Microsoft como revendedor. E se você for um parceiro elegível a receber incentivos da Microsoft, isso tem alguns critérios de elegibilidade para isso, você pode ganhar incentivos da própria Microsoft. Então, a Microsoft te pagar realmente, estou falando de dinheiro, a Microsoft transferindo o wire transfer aí para sua conta, um percentual específico de cada contrato, de cada consumo que você gera em cada um dos seus clientes. Então, isso aqui é muito importante, é um requisito mínimo para você ser um parceiro associado da BraSoftware, e eu vou tentar trazer uma pessoa da Microsoft para a gente falar nesses eventos que a gente vai começar a fazer com vocês, especificamente sobre MPN, por que isso é importante, por que isso é legal, o que eu preciso fazer para evoluir no MPN, quais são os critérios. Eu já adianto que não é algo simples, é algo que exige um pouco de estrutura e investimento do parceiro, mas que pode valer a pena dependendo da estratégia de cada um, tá? Mas, de qualquer forma, a gente sempre vai associar e a gente sempre vai mostrar para a Microsoft que o revendedor daquele contrato, daquela subscrição, é o parceiro da BraSoftware. Bom, pessoal, fechando aqui, queria deixar os links aqui para vocês, para quem não faz parte ainda do nosso programa, poder se cadastrar. A gente até coloca como passo 1, vocês se cadastrarem no MPN, porque o MPN é um dos critérios para vocês preencherem o nosso formulário para vocês se associarem a nós. Então, é de suma importância que vocês criem o MPN, caso não tenham, e aí vocês se cadastrem no nosso programa, tá ali o QR Code, está aqui o link também, basta acessar esse formulário, a gente pede para vocês algumas informações simples ali em relação à sua empresa, enfim, você preenche essas informações e aí isso chega aqui para nós, a gente vai fazer o processo de homologação. O processo de homologação consiste em 2 etapas. A primeira etapa a gente analisa as informações que vocês colocaram para nós, se elas são informações consistentes aqui, passando pelo nosso compliance, a gente vai fazer o próximo passo, que é aprovar a sua empresa. Aprovando a sua empresa, a gente caminha para o processo de onboarding. Então, a gente vai entrar em contato com você, com o contato que você colocou no formulário, para a gente poder marcar uma rodada, né, para a gente fazer algo que é prático, né, onde a gente vai mostrar o funcionamento do nosso portal, a gente vai entregar as credenciais da sua empresa, do teu usuário, para acessar o portal BraSoftware Cloud, e também a gente deixar o caminho de comunicação aberto com o teu BDM para te ajudar no dia a dia, em negociações, em cenários técnicos, tudo isso que a gente falou aqui na apresentação, não vou falar de novo, o pessoal já deve estar cansado.
Mas eu vou deixar esses dois links aqui para vocês acessarem, tá? Quem não for parceiro aí, por favor, se cadastre lá, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu acho que é isso que eu tenho para falar hoje aqui. Espero que tenha sido produtivo para todos e mais uma vez eu ressalto, quem tiver dúvidas, pessoal, vamos conversar sobre elas aqui agora. Espero muito que eu possa ter elencado alguns pontos que vocês tenham de dúvidas, enfim, ou conseguido falar bem aqui para vocês entenderem o que é o programa, mas agora também é a hora da gente poder responder eventuais perguntas que vocês tenham aí, então fiquem à vontade, tá? Perfeito, Gui, excelente apresentação. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, conseguiu explanar bem como funciona, os principais benefícios, todo o framework do nosso programa. Perfeito. E aqui a gente tem bastante pergunta, viu, Gui e Roberto? Temos bastante pessoas interagindo aqui com a gente. Algumas perguntando aqui se a gente vai disponibilizar a gravação. Tem uma pergunta do Michel. Michel, obrigado aí pela pergunta. Luiz Felipe também aqui, o meu xará, perguntando se vamos disponibilizar a gravação. Pessoal, vamos disponibilizar essa gravação no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro em até 24 horas. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. E tem algumas perguntas aqui, Gui. Eu vou começar com uma pergunta do Vinícius Moreira. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. E ele quer saber o seguinte. Ontem, na live com o Rafael Bernardes, foi dito que existe um painel para liberar para o cliente. Como é que funciona? Seria possível apresentar esse painel também? Ele tem essa dúvida. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Legal, Vinícius. Sim, a gente tem um painel, eu falei um pouquinho dele aqui, que é o portal do cliente, tá? É um portal que a gente disponibiliza para o cliente final acessar o que ele tem contratado, enfim, gerenciar o contrato dele. Eu acho interessante, talvez, depois, a gente marcar contigo, a gente faz uma rodada rápida que a gente mostra para você o funcionamento dos dois portais. Não sei se você já tem visão do portal do parceiro, mas aí a gente mostra também para você, a gente pega um exemplo aqui de algum portal do cliente para você ver também qual que é a experiência do cliente. Eu acho que a gente pode fazer dessa forma. Não sei se funciona para você. Perfeito, Gui, perfeito, excelente. Um contato mais próximo dá para aprofundar mais aí no detalhe, excelente. Tem uma outra pergunta aqui, ele não se identificou, né? Acabou entrando como anônimo, mas é uma pergunta interessante. Ele está dizendo o seguinte, as comissões são os valores finais de contrato fechado com o cliente, e o cliente irá fazer os pagamentos para uma conta da Abrasoftware. Como funciona? Ele queria entender um pouquinho mais esse detalhe. Tá. Os pagamentos, eles são, basicamente, por exemplo, aqui a gente está falando de uma operação onde a Abrasoftware vai faturar o cliente final. Se a Abrasoftware vai faturar o cliente final, automaticamente o parceiro ele já colocou para nós qual que vai ser, por exemplo, a margem dele em cima do custo da Abrasoftware, e a diferença do custo para o preço de venda que ele colocou é o que volta para ele como comissão. O cliente ele vai ser faturado via boleto bancário, com nota fiscal, e basicamente o pagamento do cliente vem para a Abrasoftware, e a Abrasoftware faz justamente a disponibilização desse percentual de margem que é do parceiro para que ele nos fature através de uma nota de comissão. Excelente, Gui, excelente. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Rafael, obrigado pela pergunta. Ele quer saber se a Abrasoftware já possui uma lista completa e padronizada de produtos que a Microsoft oferece. Sim, nós temos. A nossa lista está disponível para uso dos nossos parceiros, tá? A gente vai fazer o próximo carregamento de lista agora na virada do mês. Então, vai estar disponível também para você entrar aí no nosso portal e baixar. Caso você não tenha a nossa lista ainda, você pode falar com a gente diretamente. Eu vou até deixar aqui, Fabi, no próximo slide eu coloquei esse e-mail aqui, o csp.partner@Abrasoftware, é o e-mail do time Abrasoftware aqui do Cloud Partner. Então, vocês podem mandar, além de mim, do Roberto, também existe esse e-mail onde tem várias pessoas, a nossa equipe nele, que também, se você mandar um e-mail para cá, a gente vai poder responder qualquer, por exemplo, lista, todas dúvidas, etc. também, tá? Excelente, Gui. A gente tem um time grande que pode apoiar, com certeza, o pessoal para poder atender todas as dúvidas. Excelente, excelente. Tem mais uma pergunta aqui, e obrigado, pessoal, pela participação, né? Gera bastante interesse e as questões, né, comprovam isso. Tem mais uma pergunta dizendo o seguinte, o valor é cobrado proporcional dependendo do dia a ser adicionado à licença, ou sempre será o valor cheio, independente do dia
que ele é adicionado? Os valores, eles são proporcionais, então, para isso, a gente, por exemplo, se o seu cliente ele faz uma adição antes da virada do ciclo, ele vai pagar um prorata do que ele adicionou, e ele vai pagar o próximo ciclo no faturamento. Então, assim, depende muito da data de adição do contrato do seu cliente, mas ele vai pagar proporcional, e o que ele vai pagar antes, por exemplo, é o próximo ciclo. O próximo ciclo, ele sempre vai pagar isso de forma cheia, tá? Então, por exemplo, ele vai pagar um prorata. Por exemplo, ele fez uma ativação no dia 5, ele vai pagar um prorata do dia 5 ao dia 12, ao dia 11, e ele vai pagar o ciclo seguinte também de forma antecipada. Então, basicamente essa mecânica. Mas tudo depende de quando o seu cliente está fazendo a adição. Isso aí, se vocês tiverem mais dúvidas, se você tiver mais dúvidas, fala com a gente, porque a gente sempre vai tentar te orientar de forma a minimizar a questão de prorratas. Então, a gente vai falar, por exemplo, a melhor data para você fazer uma adição, a melhor data para você colocar um contrato, e também te instruir até mesmo a fazer um cancelamento, caso já seja um contrato existente com alguma outra empresa. Perfeito, Gui, muito bom. Tem uma outra pergunta, e ele também, a pessoa entrou como anônimo, mas ele quer saber o seguinte: qual a variação de tempo de retorno para a liberação da licença e serial? Legal, isso é uma informação bacana de passar também. Falando de CSP exclusivamente, CSP você vai colocar um pedido no nosso portal, esse pedido a gente vai aprovar, né? Então, o fluxo é o seguinte: colocou o pedido, ele vai chegar aqui para nós. O nosso time vai olhar as informações que você colocou, se elas estão consistentes. Se elas estando consistentes, a gente vai aprovar a sua ordem de revenda. Quando a gente aprova a sua ordem de revenda, aí, por exemplo, se for um faturamento para o cliente final, o seu cliente final que você colocou o contato dele ali, ele vai receber um contrato eletrônico para ele aceitar, tá? Um contrato eletrônico que basicamente é um contrato de termos de utilização das licenças, do contrato CSP, essas coisas, para ele aceitar. Quando ele aceita esse contrato, aí sim, basicamente o campo está aberto, aí passa a ser a nossa responsabilidade entregar as licenças. O cliente ele já fez a parte dele, o parceiro já fez a parte dele. Uma vez que o cliente deu aceite no contrato eletrônico, a gente tem até 24 horas corridas, digamos assim, para atribuir essas licenças. Tá? Assim, como que funciona e como que funciona isso na prática? A gente sempre acaba atendendo isso em menos tempo, mas a gente coloca 24 horas porque vai que tem alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa que a gente precisa fazer, então a gente sempre costuma trabalhar com um prazo aí, em média, falei errado, de 24 horas úteis. Excelente, Gui, muito bom. Tem mais aqui alguns comentários, o Heitor está fazendo um comentário que é excelente, uma boa ideia, a gente tem um fórum sobre o Partner Center, né, o Microsoft Partner Networking, então isso sim, já fica aqui para a gente essa lição de casa, para que a gente também crie esse fórum, faça uma live só focado, né, nas características e benefícios do MPN, isso até com participação da Microsoft, como o Guilherme comentou. Muito bom, Heitor. Uma outra pergunta aqui do Michael Marques, ele quer saber o seguinte, Gui, esse pagamento anual está disponível no portal ou somente como consultor? Eu não entendi direito o contexto da pergunta. Se ele estiver falando, Michael, manda para a gente de novo aí os detalhes, se possível, tá? Mas eu vou tentar responder ela aqui, você me fala se eu respondi ou não. Mas se você estiver falando de contratos anuais, de CSP, onde o cliente ele pode pagar de forma anual, está disponível sim. No momento que você coloca um pedido, você define para a gente se vai ser um pagamento mensal ou pagamento anual. Me avisa aí se eu respondi ou não. Se eu não respondi, coloca aí um pouquinho mais de detalhes aí que a gente tem. Perfeito, Gui, excelente, perfeito. Tem aqui uma pergunta, né, na verdade, do Alessandro Plaviak. Obrigado, Alessandro, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte: se esses cursos disponibilizados, além das trilhas, vão ter certificados de participação. Isso aqui eu posso até complementar aqui, se você me permite, Gui, claro, aqui responsável do Academy. Alessandro, nós estamos criando várias dinâmicas com vários tipos de lives, né? E algumas delas, sim, nós vamos disponibilizar, sim, o certificado e participação desse curso. Algumas trilhas são voltadas e dedicadas até a trilha e capacitação técnica. Então, algumas, como por exemplo, as próprias certificações Microsoft. Então, nós já estamos fazendo isso através da prova, fizemos através da Microsoft MS900, que é a prova Fundamentals da Microsoft, para trazer toda a experiência e capacitação e preparação
para que vocês façam essa prova. Estamos no meio também da entrega da trilha do Azure, uma trilha preparatória para a prova Z900. Então, para esses tipos de trilhas, para esse tipo de jornada de especialização técnica, nós estamos sim criando aqui os certificados de participação, tá bem? Então, fica aqui o convite para você, Alessandro, participar com a gente dessas trilhas. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, Gui, eu acho que a gente está chegando no final, já até agradecendo muito a participação do pessoal aqui, que interagiu com a gente, é extremamente importante essa participação. Para as perguntas que nós não conseguimos responder por conta do tempo, o nosso time, tanto o Guilherme quanto o nosso time de parcerias em soluções cloud, vão entrar em contato com vocês para poder detalhar e esclarecer essas dúvidas. Então, aqui, Gui, vou fazer aqui a última pergunta, a pergunta do Rafael, né? Ele quer saber o seguinte, se só iremos pagar algo para a Brasoftware somente em cima dos contratos. É uma dúvida aqui do Rafael para a gente encerrar aqui a nossa guia de perguntas. Olha, Rafael, cara, se eu entendi tua pergunta, assim, a gente parte sempre do princípio seguinte, o parceiro ele não precisa pagar nada para a Brasoftware, desde que ele não, por exemplo, imagine o seguinte, tá? Se você tiver algum contrato, seja porque dentro do Cloud Partner também, uma coisa que é interessante, que eu não falei muito aqui, mas o parceiro também, ele pode contratar soluções para ele, pegando no nosso preço de custo. Então, por exemplo, vou contratar algumas licenças aqui para minha empresa, assinatura de Azure para minha empresa, com a Brasoftware, porque aí você vai ter acesso ao preço de custo, né? Você pode fazer isso também. Ou se for algum contrato no qual você optou que a Brasoftware fature a sua empresa e você vai faturar o cliente final, nesse cenário, sim, você vai ter que fazer algum pagamento para a Brasoftware, que a sua empresa vai ter contrato com a Brasoftware de compra, né? Então, você está comprando licenciamento, assinaturas, billing, etc., da Brasoftware, aí a gente vai fazer faturamentos para vocês. Do contrário, você não vai ter nenhuma responsabilidade de pagamento com a Brasoftware, se for contratos com clientes finais. A Brasoftware vai estar faturando o seu cliente final. A Brasoftware também assume o risco nessa operação de faturar o seu cliente final diretamente, tá? Isso está especificado dentro do nosso contrato de parceria, que fica dentro do nosso portal, quando você se torna um parceiro homologado, você vai ver o nosso contrato lá. A gente assume esse risco, tá? Se a gente estiver faturando o seu cliente final e comissionando você. Então, assim, não tem realmente nenhum ponto que o parceiro precise pagar a gente, a não ser que ele tenha um contrato com a gente de billing ou contratando alguma licença, coisas assim. Excelente, Gui, muito bom. Então, mais uma vez aqui, para que a gente encerramos aqui a nossa live. Parabéns, Gui, mais uma vez aqui pela apresentação, muito boa, excelente, muito esclarecedora. Quero agradecer também, pessoal, a todos que ficaram com a gente, acompanharam a gente aqui até o final. Muito obrigado, em nome da Brasoftware, por vocês interagirem com a gente, isso é extremamente importante. Fica aqui também uma observação, ressaltando o nosso e-mail de contato, que é o csp.partner@brasoftware.com.br, para que vocês entrem em contato com a gente, tanto o Guilherme quanto o time do Guilherme, e todo o nosso time vai ficar à disposição para poder esclarecer, endereçar qualquer eventual dúvida. Agradeço mais uma vez, em nome da Brasoftware, obrigado, fiquem bem, excelente dia e até a próxima live. Obrigado, Gui, pela apresentação. Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigado, Fabinho. Um abraço.